Olá, eu sou o psicólogo Ricardo Chagas e no vídeo de hoje eu vou fazer uma análise psicológica da quarta temporada de Stranger Things, focada nos símbolos junguianos representados pelo vilão Vecna e pelo mundo invertido. Para ser sincero, eu tinha pouco material para escrever uma análise psicológica das primeiras temporadas, mas depois que o Vecna nos foi apresentado, as coisas mudaram. É nítido como o roteiro amadureceu nessa quarta temporada, e nessa análise eu quero discutir os símbolos e metáforas do mundo invertido através de uma abordagem analítica junguiana. Lembrando que a análise contém spoilers de toda a quarta temporada. 1. Stranger Things, uma abordagem junguiana. Um dos aspectos que torna o world building de Stranger Things tão divertido é com certeza a existência de uma Hawkins paralela e sombria intitulada Mundo Invertido. A quarta temporada revela a origem desse local sombrio. Foi a protagonista Eleven, ainda criança, que abriu o primeiro portal ao derrotar temporariamente o vilão Henry Creel, também conhecido como Peter Ballard, e Vecna, uma referência ao monstro do RPG Dungeons and Dragons. Essa temporada deixou ainda mais clara uma interpretação que eu já fazia nas anteriores. O mundo invertido, com todas suas criaturas, símbolos oníricos e dificuldade de acesso, representa a inconsciência humana, enquanto Hawkins representa a consciência. Vecna simboliza a sombra, o principal arquétipo do inconsciente, já que ele busca alvos psiquicamente fragilizados e traumatizados. Se você não está familiarizado com o conceito de sombra, ele se refere a todo conteúdo que entra em conflito com o ego, ou seja, tudo aquilo que o ego não é capaz de lidar é rechaçado à inconsciência e à sombra. Traumas e inseguranças são exemplos desses conteúdos que são rechaçados a fim de se preservar uma persona intacta, aparentemente feliz. Vecna, como a representação do arquétipo da sombra, é incompatível com o ego e com a consciência de maneira geral. Como sua versão humana era psicopática, ele era muito mais ligado às trevas do mundo invertido do que ao mundo real e aos seus semelhantes. Assim como nas temporadas anteriores, a trama dessa quarta temporada traz o embate entre a sombra inconsciente e o ego consciente. Mas se Vecna é a sombra inconsciente, quais seriam os representantes do ego consciente? Para facilitar o entendimento, preciso revisitar alguns conceitos da psicologia analítica junguiana. Como é possível perceber no sistema topográfico junguiano, a sombra é o arquétipo inverso ao ego, ou seja, aos protagonistas Eleven, Max, Mike, Lucas, Dustin e Will, os heróis e as heroínas arquetipicamente diversos de Stranger Things, que transitam na maior parte do tempo na Hawkins consciente, fora do mundo invertido. Em O Homem e seus Símbolos, Joseph L. Anderson revela que o ego entra em conflito com a sombra naquilo que o Dr. Jung chamou a batalha pela libertação. Na luta travada pelo homem primitivo para alcançar a consciência, este conflito se exprime pela disputa entre o herói arquetípico e os poderes cósmicos do mal, personificado por dragões e outros monstros. No decorrer do desenvolvimento da consciência individual, a figura do herói é o meio simbólico através do qual o ego emergente vence a inércia do inconsciente, liberando o homem amadurecido do desejo regressivo de uma volta ao estado de bem-aventurança da infância em um mundo dominado por sua mãe. Na mitologia, habitualmente, o herói ganha sua luta contra o monstro. O herói, ao contrário, precisa convencer-se de que a sombra existe e que dela pode retirar sua força. Deve entrar em contato com seu poder destrutivo se quiser estar suficientemente preparado para vencer o dragão. Isto é, para que seu ego triunfe, precisa antes subjugar e assimilar a sombra. Como eu disse, todos os outros protagonistas representam esse ego que batalha contra a sombra. Todavia, Eleven, Will e Max são os representantes principais deste arquétipo. Eles se diferem dos outros por apresentarem uma assimilação e uma conexão com a sombra. Apesar de não ter ficado claro, é bem possível que os poderes de Eleven tenham se originado do próprio Henry Creel, com Dr. Brenner extraindo seus poderes e aplicando-os às outras crianças. Apesar dessa teoria ter sido apenas sugerida, é inegável que há uma conexão mais profunda entre eles. Para derrotá-lo temporariamente 2 vezes, ela utiliza os mesmos poderes do vilão contra ele mesmo. Will possui uma conexão com a sombra devido ao tempo que passou preso no mundo invertido durante quase toda a primeira temporada. Essa ligação de teor premonitório lhe proporciona a habilidade de pressentir as criaturas originárias do mundo invertido. Max estabelece um vínculo com a sombra durante a quarta temporada. Ela é uma das 4 vítimas escolhidas por Vecna para a criação dos 4 portais que iniciariam a colisão entre o mundo invertido e Hawkins.
Sua ligação com ele é uma das mais íntimas, afinal, o vilão se conecta com suas memórias e traumas passados, especialmente a morte do seu irmão Billy. Apesar de ter ficado em estado vegetativo após a batalha contra Vecna, acredito que ela vai desempenhar um papel importante para derrotá-lo definitivamente. Mesmo em outras obras de ficção é possível perceber esse padrão do herói como ego lutando contra o vilão como sombra, mas em Stranger Things isso fica ainda mais evidente devido à união do mundo invertido ao mundo real que ocorre no final da quarta temporada. De certa forma, essa é uma metáfora ao conteúdo rechaçado da inconsciência que eventualmente emerge à superfície da consciência. É interessante como os próprios habitantes de Hawkins tentaram encontrar uma explicação racional para aquele fenômeno claramente sobrenatural. Esse processo de negação inicial é relativamente comum quando o indivíduo tem de enfrentar sua própria sombra inconsciente. Aliás, outros dois arquétipos interessantes que sempre descem ao mundo invertido, ou seja, a inconsciência, é Nancy e Steve, ao meu ver, representações da ânima e do ânimos respectivamente. Se você não está familiarizado com esses conceitos, no sistema topográfico junguiano, a ânima representa o feminino inconsciente de um homem, enquanto o ânimos representa o masculino inconsciente de uma mulher, embora cada indivíduo possua ambos arquétipos. Nessa quarta temporada, Robin e Ellie também descem ao mundo invertido junto de Nancy e Steve, representando variações desse arquétipo. Segundo Jung, em Memórias, Sonhos, Reflexões, a função natural do ânimos, assim como da ânima, é manter-se em seu lugar entre a consciência individual e o inconsciente coletivo, exatamente como a persona é uma espécie de extrato entre a consciência do ego e os objetos do mundo exterior. O ânimos e a ânima devem funcionar como uma ponte ou uma porta, levando as imagens do inconsciente coletivo da mesma forma que a persona deve ser uma espécie de ponte para o mundo. E não é exatamente isso que os dois fazem em várias temporadas? Nessa última, inclusive, eles funcionam como um elo comunicativo entre o mundo invertido e o mundo real. É através dessa comunicação, inclusive, que eles conseguem identificar os portais criados por Vecna, ou seja, as pontes entre consciência e inconsciência citadas por Jung. Além disso, é graças a essa transição física entre os dois mundos que esses personagens conseguem vencer a batalha contra o vilão, cujo corpo adormecido se encontrava em estado meditativo na sua velha mansão da infância. Para deixar essa interpretação ainda mais bem fundamentada, note como Nancy e Steve são mais velhos que os protagonistas e, portanto, desempenham uma espécie de papel materno e paterno para eles, já que a maioria dos pais e mães verdadeiros são completamente alheios aos acontecimentos sobrenaturais que atormentam a cidade. É claro que cada personagem representa, em outros momentos, arquétipos que divergem do principal. Hopper, por exemplo, além do ego, representa o ânimos. O próprio Steve, durante a primeira temporada, também possui elementos claros da sombra. De qualquer forma, é justamente esse jogo arquetípico que faz de Stranger Things uma das séries mais divertidas da atualidade. 2. Conclusão. A quarta temporada de Stranger Things foi a mais madura até agora. Ao apresentar as origens da conexão com o mundo invertido, ela conseguiu dar profundidade tanto ao vilão Vecna quanto aos anteriores, cujas psiques não eram trabalhadas. O Demogorgon e o Devorador de Mentes existiam apenas como manifestações irracionais da inconsciência. Os irmãos Duffer conseguiram não apenas conectar todas as pontas soltas com maestria, como também entregaram um roteiro emocionante e impactante, que vem a quinta e última temporada. E se você curtiu esse conteúdo, vou te convidar a me seguir no meu Instagram, @Minutos de Sanidade, caso queira saber a minha nota para esse episódio num mini review. Além de postar minhas opiniões pessoais sobre os filmes e séries que eu analiso aqui, eu vou divulgar no meu perfil do Instagram os detalhes do curso por assinatura sobre criação de conteúdo que em breve eu vou lançar. E você, o que achou dessa quarta temporada de Stranger Things? Deixa aí nos comentários. Além disso, deixa o like, cuide bem da sua saúde mental e até a próxima.